Olá, você que visita o canal Águia GC Matemática, estou feliz em recebê-lo para a segunda videoaula de vetores e geometria analítica. A nossa aula de hoje é sobre vetores com a professora Gisélia Clarice. Veremos a igualdade de vetores, representante de um vetor, regra do paralelogramo, vetores paralelos, produto escalar, vetores ortogonais, vetor unitário e versor de um vetor. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se recolha e se alguma coisa tirou a sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso várias vezes até você entender plenamente o que está sendo feito aqui. Assista essa aula até o final para você observar como é que foram trabalhados todo o conteúdo de vetores. Ela é bastante colorida, com bastante exemplos, tem 11 exemplos para ilustrar cada definição que nós vamos fazer sobre vetores. É uma aula muito técnica. Boa aula. Igualdade de vetores. Dois vetores U igual a AB e V, x, y são iguais se e somente se o vetor U é igual ao vetor V, se somente se a primeira coordenada de U é igual à primeira de V e a segunda coordenada de U é igual à segunda de V. Esse símbolo aqui nós vamos ler se e somente se. Isso significa que se U é igual a V, a primeira coordenada de U é igual à primeira de V, a segunda coordenada de U é igual à segunda de V. Voltando, se a primeira coordenada de U é igual à primeira de V e a segunda coordenada de U é igual à segunda de V, então U é igual a V. Por isso que ela acerta nos dois sentidos, porque vale da esquerda para a direita, também vale da direita para a esquerda. Isso é uma coisa que nem sempre é verdade em matemática. Então, quando ela vale nos dois sentidos, nós usamos a seta com as duas pontas, que é o se somente se. Exemplo 1. Calcule K, que é um número real, sabendo que U é igual a V. Item A. U é o vetor 3K mais 1, vírgula, menos 4. E V é o vetor menos 2, vírgula, K menos solução. Ora, a primeira coordenada de U tem que ser igual à primeira coordenada de V. Então, 3K mais 1 é igual a menos 2. A segunda coordenada de U, que é menos 4, tem que ser igual à segunda coordenada de V. Então, nós montamos um sistema. Então, da primeira equação, nós temos que 3K é igual a menos 2. Aqui estava sendo somado mais 1. Quando passar para o outro lado, vai com o sinal oposto da soma, que é menos 1. Então, aqui o K está sendo multiplicado por 3, então nós vamos dividir a equação toda por 3. Então, nós vamos ter 3K dividido por 3 dá 1K, igual a menos 3 dividido por 3. Cancelando o 3, nós encontramos que K é igual a menos 1. Na segunda equação, nós temos que K é igual a menos 4 mais 3. O oposto ao sinal de subtração é a adição, então ele passa somando. Então, K é igual a menos 1. É igual a menos 1, que era o que era pedido aqui. É necessário que resolva as duas equações, porque, por exemplo, se aqui K desse menos 1 e que K desse 2, é porque esses dois vetores não eram iguais, o sistema não tinha solução. Por isso que é importante você resolver a primeira equação e verificar se a segunda equação tem a mesma solução. Ou você pegar este valor aqui, menos 1, e substituir aqui em K, ia ficar menos 1, menos 3, daria menos 4. Então, o sistema tem solução, os vetores são iguais. Então, K igual a menos 1 satisfaz a condição para que esses dois vetores sejam iguais. Vamos para o próximo. Item B. O vetor U é o vetor 3K sobre 2 menos 5, vírgula 2. E o vetor V é o vetor 6, 2. Vamos resolver. Solução. Nós temos que, para esses dois vetores serem iguais, 3K sobre 2 menos 5 tem que ser igual a 6.
Primeira coordenada de U igual a primeira de V. Então, está aqui. Segunda coordenada de U, que é 2, tem que ser igual a segunda de V, que é 2. Então, é verdade. 2 é igual a 2, ok. Se aqui fosse um 3, 2 era diferente de 3, então eles nunca seriam iguais, ok? Então, agora, como está sendo dividido por 2, eu vou tirar o MMC aqui. Então, vai ficar 3K é igual a 2 vezes 5, dá 10, igual a 2 vezes 6, 12. Então, ficou 3K menos 10 igual a 12. O menos 10 passa para o outro lado com o sinal oposto, vai ficar mais 10. Então, 12 mais 10 dá 22, e eu vou dividir a equação por 3 para poder eliminar esse coeficiente do K, que eu só quero K. Então, K é igual a 22 terços. Vamos ver o que é representante de um vetor. Tomamos o vetor AB, que nós vamos chamar de vetor U. Um representante do vetor U pode ser qualquer vetor que, deslocado da posição inicial de U, mantém a mesma direção e sentido do vetor U. Qualquer um dos vetores abaixo é um representante do vetor U, desse vetor aqui. Vamos ver. Esse vetor aqui em vermelho é um representante. Ó. Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido. Então, eu vou arrastar o vetor para qualquer posição daqui, sem modificar o sentido dele, nem modificar a direção, importar. Ele tem que vir com a mesma inclinação. Então, como é que nós fazemos a representação cartesiana desse vetor? Vamos desenhar os eixos. Aqui nós temos a origem do vetor e aqui nós temos a extremidade. Nós vamos arrastar qualquer um desses vetores para cá, colocar a origem na origem do eixo cartesiano, a extremidade para cá. Então, nós temos aqui o representante desse vetor U que nós localizamos nos eixos cartesianos. Contemple. Exemplo 2. Faça a representação cartesiana do vetor. Item A. Nós temos aqui o vetor AB, que é o vetor U, e vamos fazer a representação cartesiana dele. O eixo XY, eu vou arrastar este vetor para cá e posicionando na origem do eixo. Vejam que ele está paralelo a ele, tá? Então, isso aqui, eu peguei um vetor U qualquer no plano e posicionei no eixo cartesiano. Item B. Nosso vetor U agora é esse vetor aqui, AB. Vamos posicionar no eixo cartesiano. Então, eu vou trazer essa origem para cá, mantendo a inclinação do vetor, que é um representante. Então, está aqui o meu vetor U posicionado no eixo cartesiano. Item C. O vetor U é este vetor aqui, AB. Vamos posicioná-lo no eixo cartesiano. Eu vou pegar esse vetor, arrastar até aqui e posicionar a origem dele na origem do eixo cartesiano. Então, ele vai ficar assim. Arrastei para cá e posicionei na origem. Então, está aqui o meu vetor U. Espero que você tenha entendido. Vamos para o próximo. Exemplo 3. Dado dois pontos A, 1, 3 e B, menos 2, 4, represente-os nos eixos cartesianos. Construa o vetor U, que é o vetor AB, e o vetor menos U, que é o vetor BA. Posicione um representante de cada vetor na origem dos eixos. Solução. Eu numerei aqui o eixo horizontal, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. O ponto A é o ponto 1, 3. O B é o menos 2, 4. Agora o vetor é AB, origem em A, extremidade em B. Então, é esse vetor aqui. Eu vou pegar esse vetor que está fora da origem aqui, vou arrastar um representante dele e posicioná-lo na origem. Então, está aqui o meu vetor U posicionado na origem. Isso é importante quando nós vamos fazer cálculos em alguns momentos. Então, é importante que você entenda isso. Então, aqui, novamente, tem o eixo cartesiano, o ponto A, o ponto B, só que o meu vetor é BA, a origem em B, extremidade em A. Origem B, extremidade em A. Então, ele está nesse sentido. Agora, eu vou arrastar um representante dele para cá. Esse vetor é o vetor menos U. Então, ele está aqui posicionado. Eu arrastei o vetor BA, que é o vetor menos U,
Para cá eu coloquei a origem na origem do eixo. Então ele está representado aqui. Contemple regra do paralelogramo. Dados os vetores, o U, aqui eu marquei a origem e a extremidade do vetor, um vetor V, aqui é a origem, aqui é a extremidade. Nós vamos calcular geometricamente a soma U mais V. Então eu vou transportar para cá um representante do vetor U. Está aqui, coloquei em vermelho, vetor U. Agora eu vou transportar para cá um representante do vetor V, mas eu quero construir um paralelogramo, então eu vou fazer essa origem coincidir com essa origem aqui. Então tá aqui, eu transportei um representante de V aqui em azul. Então, para completar esse paralelogramo que tem 4 lados, o que eu vou fazer? Eu vou traçar, tá aqui uma paralela V pontilhada, e está aqui uma paralela a U, pontilhada aqui. Então, formou o meu paralelogramo. Eu vou unir esses dois vértices, que é a diagonal do paralelogramo. Origem e extremidade. Então, aqui eu tenho o vetor U mais V. Esta aqui, que é a regra do paralelogramo. Agora, existe uma outra regra. Vou transportar o vetor U para cá. Aqui eu tenho a origem de U e a extremidade. O vetor V, eu vou colocar um representante origem de V e extremidade de V. Agora eu vou juntar a origem de U com a extremidade de V nesse sentido, origem e extremidade, e eu vou ter o meu vetor U mais V. Que na realidade, repara, isso aqui é um triângulo, é esta parte aqui do paralelogramo, é a metade do paralelogramo, tá vendo? Também nós podemos usar isso. Quando nós trabalhamos desse jeito, nós temos origem, extremidade, origem, extremidade. Aí eu junto origem com origem, extremidade com extremidade, e aí eu tenho o meu vetor U mais V. Contemple, vamos para o próximo. Exemplo 4. Considere os vetores abaixo, represente geometricamente a soma dos vetores. Use as duas técnicas. Item A, eu tenho o vetor U e eu tenho o vetor V. Observe que eu quero calcular aqui U mais V. E eu tenho apenas 2 vetores inicialmente. Então, como é que eu faço a soma vetorial? Vou pegar um representante do vetor U, que está aqui. Vou pegar um representante do vetor V e vou juntar com a origem de U, porque eu quero formar um paralelogramo. Agora, eu traço uma paralela da extremidade de V paralela a U, traço a uma paralela da extremidade de U paralela a V, formei o meu paralelogramo, então a diagonal desse paralelogramo, o vetor U mais V. Então eu calculei o vetor U mais V geometricamente. Ou eu posso pegar o vetor U, um representante aqui do vetor U, na extremidade dele eu vou colocar a origem de V, que eu estou pegando aqui em verde. Agora eu vou juntar, como só tenho 2 vetores, eu vou juntar a origem com a extremidade. Então aqui eu tenho o vetor U mais V. Observe que os vetores são iguais, né? Eles só estão arrastados. Contemple B. Agora eu vou dar 3 vetores, o V e W. E eu quero calcular U mais V mais W geometricamente. Então, eu vou pegar o vetor U, um representante dele está aqui. Vou pegar o vetor V, representante dele eu estou pondo aqui em verde. Formei um paralelogramo, vou completar aqui, paralelo a U, e depois paralelo a V. A diagonal desse paralelogramo, da origem para esse ponto aqui, é o meu vetor U mais V. Agora, aqui eu tenho este vetor que eu vou somar com o W. Okay? Então, vou completar o paralelogramo aqui. Eu vou tirar uma paralela da extremidade de U mais V e vou pegar uma paralela a U mais V aqui da extremidade de W. Tá aqui. Eu vou agora juntar da origem deles para esse ponto de encontro aqui. E eu achei aqui o meu vetor U mais V mais W. Eu vou arrastar esse vetor para cá só para você ver o vetor melhor. Ele tem esse sentido e está com essa inclinação. Agora vamos fazer pelo outro método. Eu tenho o vetor U,
Na extremidade de U eu vou botar o vetor V, ó, a origem de V. Aqui está um representante do vetor V. Da extremidade de V eu coloco o representante de W aqui. Agora eu vou juntar a origem de U com a extremidade de W. Eu tenho o vetor UV mais W. Observe como esses dois vetores, um é representante do outro. Contemple, e é assim que nós construímos geometricamente a soma vetorial. Vetores paralelos. Nós vamos representar U paralelo a V. Vamos usar essas duas barras aqui para dizer que eles são paralelos. O vetor U é esse aqui. O vetor V, os vetores U e V são paralelos se seus representantes tiverem a mesma direção. E escreve-se que U é paralelo a V. E vamos pegar o vetor menos V também. Então, nos eixos cartesianos, vamos trazer para cá um representante do vetor V, vou trazer para cá um representante do vetor menos V e vou trazer para cá um representante do U. Eles estão sob a mesma linha de ação, então nós temos que eles são paralelos. Então eu digo que U é igual a KV. K é um número real, porque se K for negativo, ele muda de sentido, como ele mudou. E aí o K, o módulo dele é maior que 1 ou menor que 1, ou ele expande o vetor ou diminui. Então, K é um número real, nós chamamos de escalar. Então, vetor V é menos o vetor V. Então, K aqui é menos 1. O vetor V e o menos V, eles são paralelos, nós representamos sobre a mesma linha de ação, então eles estão aqui. Vamos para o próximo. Exemplo 5. Verifique se os vetores são paralelos. A. O vetor U é o vetor 5, 2 e o vetor V é o vetor 5 terços, 2 terços. Solução. Podemos iniciar por qualquer um dos vetores, o U ou o V. Nós sabemos que U é paralelo a V, significa que U é KV ou V é LU. Se dois vetores são paralelos, se um é múltiplo do outro. O vetor U é o vetor 5, 2. Então, se eu multiplicar esse vetor por 1 terço, ele vai ficar 1 terço de U é igual a 1 terço de 5, 2, que vai ficar 1 terço vezes 5, 1 terço vezes 2. Isso aqui vai dar 1 terço vezes 5 dá 5 terços, 1 terço vezes 2 dá 2 terços. Mas é o vetor V. Então, nós provamos que V é igual a 1 terço de U. V é igual a LU. Então, eles são paralelos. Ou V é 5 terços, 2 terços. Podemos fatorar 1 terço. Então, 1 terço, quando eu divido 5 terços, tiro 1 terço daqui, vai ficar 5 vezes 2. 1 terço vezes o vetor 5, 2. O vetor 5, 2 é o vetor U. Isso é 1 terço vezes U. Então, isso aqui é o meu L. Então, eu provei que V é igual a 1 terço de U. Então, é porque U e V são paralelos, porque eles são proporcionais. Ou eu posso resolver também assim, ó, 5 terços, vírgula 2 terços. Eu posso multiplicar o vetor V por 3. Então, eu tenho que o vetor 3V vai ser o vetor 3 vezes 5 terços, vírgula 2 terços. Cancelo 3, isso dá 5, 2. O vetor 5, 2 que é o vetor U. Então, eu provei que o vetor 3V é igual a U. Então, eu estou dizendo que U é proporcional a V. Significa que eles são paralelos. Contemple um pouco, vamos para a próxima. Vetores paralelos. Agora aqui eu vou trabalhar com as coordenadas do vetor. Nós dizemos que U é paralelo a V somente se eles forem proporcionais. Então, eu vou dar uma outra condição. Vamos pegar se U é o vetor U1, U2 e V o vetor V1, V2. Se somente se, o U é o vetor U1, U2. Como eles são paralelos, então isso aqui é igual a K vezes o vetor V, que é o vetor V1, V2. Então, isso é KV. Mas, então, nós provamos que o 1, o 2, vai ser igual a K vezes V1, vírgula K vezes V2. Pela igualdade de vetores, vale a seguinte condição. O 1 é igual a KV1, quer dizer, a primeira coordenada desse vetor é igual à primeira desse, e a segunda coordenada é igual à segunda. Então, nós temos aqui um sistema. Então, eu posso dividir essa equação por V1, para poder só ficar com K, e vou dividir a segunda equação por V2. Então, isso aqui vai dar o 1 sobre V1 dá K e o 2 sobre V2 dá K.
Então eu posso escrever essa condição, se somente se, o 1 está para V1, assim como o 2 está para V2, isso é igual a K. Porque existe uma igualdade matemática, se isso é igual a K e isso é igual a K, então é porque isso é igual a isso que é igual a K. E K é um número real. Então essa aqui é uma outra condição que nós temos de paralelismo de vetores. Então eu posso dizer que U é paralelo a V, se somente se o 1 está para V1, assim como o 2 está para V2, e isso é igual a K. E K é um número real. Contemple essa condição, nós vamos para a próxima fazer um exemplo. Exemplo 6. Use esta condição, o 1 está para V1, assim como o 2 está para V2, e isso é igual a K, para mostrar que os vetores são paralelos. Então, vamos considerar o vetor U, o vetor 7, 14, e o vetor V, o vetor 7 meios, 7. Solução. O vetor U é 7, 14. Isso aqui significa que a primeira coordenada de U, o 1 é 7, e a segunda coordenada de U, que é o U2, é 14. E o vetor V é o vetor 7 meios, 7. Isso significa que a primeira coordenada de V, o V1 é 7 meios, e a segunda coordenada de V, o V2, é 7. Então, nós sabemos que dois vetores são paralelos se o 1 está para V1, assim como o 2 está para V2, isso aqui é igual a K. Então, vamos ver. 7, primeira coordenada. O 1 está para V1, então é 7 está para 7 meios. Então, 7 vezes, inverte a fração, 2 sétimos, cancela o 7, então isso é igual a 2. E a segunda coordenada, 14, está para a segunda, está para a 7. Cancela o 14 por 7, isso dá 2, isso é o K. Então, repara que nós encontramos o K igual a 2 nos dois casos. 2 é um número real. Então, isso significa que esses vetores aqui são paralelos, porque deu essa igualdade. O 1 está para V1, assim como o 2 está para V2, igual a K, que é 2. Essa razão aqui deu 2 e essa razão aqui deu 2. Contemple, vamos para o próximo. Produto escalar de vetores. Nós podemos usar para o produto escalar esse pontinho, igual multiplicação, a notação é parecida com a da multiplicação, e esse sinal aqui. Vou usar as duas notações para você ver. Em alguns livros de matemática usam esse e outros aqui, por isso você tem que considerar as duas notações. Dados os vetores, U igual a U1, U2, V, V1, V2. Então, o produto escalar de U por V, U escalar V, é igual a U1, V1, multiplica a primeira coordenada com a primeira, mais segunda com segunda. Essa é a definição de produto escalar. Na outra notação, que é essa notação aqui, com esses sinais, com esses dois sinais, nós vamos ler U escalar V. Vai ser primeira coordenada vezes primeira, o 1 V1, mais segunda coordenada vezes segunda. Dá o mesmo resultado, só usou notações diferentes. E o resultado do produto escalar é um número real, não é um vetor. Fique bem claro isso. O produto escalar é um número real. Contemple, vamos para frente. Exemplo 7. Calcule o produto escalar entre os vetores U e V. Item A. U é o vetor 2, menos 4 e V é o vetor 3/4, 2. Solução. O produto escalar U escalar V vai ser igual ao vetor U 2, menos 4 escalar 3/4, 2. Então, isso é primeiro vezes primeiro, 2 vezes 3/4, mais, vou cancelar aqui, vai dar 2, mais menos 4 vezes 2. Então, vamos fazer a conta. Dá 3 meios menos 8. Vamos tirar o MMC, que é 2. 3 menos 2 vezes 8, 16, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 13 meios. Isso é um número real. Então, o produto escalar do vetor U pelo vetor V é menos 13 meios. Deu um número real. Ou com a outra notação. U escalar V é igual a 2, menos 4 vezes 3/4, 2. Vai dar exatamente a mesma coisa. 2 vezes 3/4 mais menos 4 vezes 2. Cancelando, vai dar 3 meios menos 8. Tira o MMC, dá 3 menos 16, dá menos 13 meios, que é um número real. Contemple
É bem fácil, né? Vetores ortogonais. O vetor U é ortogonal a V e nós vamos usar este símbolo aqui de ortogonalidade. Então, eu tenho o vetor U e o vetor V. Os vetores U e V são ortogonais se e somente se algum representante de U forma com algum representante de V um ângulo de 90 graus. Então, nós dizemos que o ângulo entre U e V é 90 graus e escrevemos que U é ortogonal a V. Esse símbolo aqui, ele vai representar ângulo. Vamos representar isso nos eixos cartesianos. Aqui está o representante de V no eixo cartesiano e um representante do vetor U aqui no eixo cartesiano. Quando eu arrasto para cá, eles formaram aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que o ângulo entre U e V é 90 graus, se somente se U é ortogonal a V. Aqui está o símbolo de ortogonalidade. Aqui também nós usamos perpendicular. É porque o conceito de ortogonalidade ele é um conceito maior que o de perpendicularidade, porque ele se estende para vetores no espaço. A perpendicularidade só vai para vetores no plano. Então, aqui nós temos os representantes dos vetores U e V nos eixos cartesianos. Contemple, vamos para o próximo. Condição de ortogonalidade. O vetor U é ortogonal a V se somente se o produto escalar entre U e V é igual a zero. Olha a importância do produto escalar aqui. Ele vai ser muito mais. Exemplo 8. Verifique se os vetores U e V são ortogonais. Eu poderia dizer aqui perpendiculares, porque eu estou trabalhando só com vetores no plano. Então, o vetor U é o vetor 2, 3 e o vetor V é o vetor 3 menos 2. Solução. Eu vou fazer o produto escalar de U por V. Vai ser o vetor 2, 3, que é o U, escalar o vetor 3 menos 2. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, primeiro com primeiro, mais 3 vezes menos 2. Vou fazer as contas. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Isso significa que U e V são perpendiculares. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, eles são ortogonais. Contemple, vamos para o próximo. Vetor unitário é o vetor que tem módulo igual a 1. Nós escrevemos o módulo com essas duas barras igual a 1 ou com essa barra simples. Tanto faz você usar uma notação quanto a outra, são corretas. É porque existe uma preferência, alguns autores trabalham só com essa notação, outros com essa. Então, se U é o vetor xy, então o módulo de U é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isto aqui está provado na minha primeira videoaula de vetores e geometria analítica. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você. Exemplo 9. Verifique se os vetores são unitários. Então, o vetor U é igual a 3, 5. Vamos ver se ele é unitário, quer dizer, se ele tem módulo 1. Isso aqui é o módulo de 3, 5. Por definição, o módulo de 3, 5 vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso é igual, raiz de 3 é 9, raiz de 5 é 25, 9 mais 25 dá 34, isso é raiz de 34. Raiz de 34 é um número diferente de 1. Então, significa que o vetor U não é unitário. Quando eu digo que ele não é unitário, é porque ele não tem módulo igual a 1, dá outro número qualquer. Item B. O vetor V é o vetor 3 dividido por raiz de 34, 5 dividido pela raiz de 34. Então, vamos calcular o módulo de V. O módulo de V é a primeira coordenada ao quadrado, 3 sobre raiz de 34 ao quadrado, mais a segunda coordenada, 5 sobre raiz de 34 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 34 ao quadrado dá 34. Mais 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 34 ao quadrado dá 34. Posso fazer essa soma porque os denominadores são iguais. Então, isso dá 34 sobre 34. Raiz quadrada de 34 sobre 34 é raiz de 1 e raiz de 1 é 1. Então, o vetor V ele é unitário, porque o módulo dele é igual a 1. Contemple. Item C. O vetor I é o vetor 1, 0. Solução. O módulo de I é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 1, que é 1. Então, o vetor I é um vetor unitário, quer dizer, ele tem módulo igual a 1.
Esse I que eu estou usando aqui é aquele mesmo I que você trabalha lá na física, tá? E depois, mais tarde na faculdade, você vai trabalhar com ele na álgebra linear. D. O vetor J é o vetor 0, 1. Então, o módulo de J é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é da raiz quadrada de 1, que é 1. Então, J é um vetor unitário. É também aquele mesmo vetor que você trabalha lá na física. Então, I e J são vetores unitários. Contemple. De modo geral, um vetor qualquer V com coordenadas x, y pode ser escrito como V, que é o vetor xy, é igual a xi mais yj, aquele I que eu trabalhei na folha anterior e o J, no qual I é o vetor 1, 0 e J é o vetor 0, 1. De fato, o vetor V, que é o vetor xy, eu vou decompor nessa soma. O vetor x, 0 mais o vetor 0y. Observe que se você somar esses dois, dá esse aqui. Então, eu posso aqui fatorar o x e posso aqui fatorar o y. Então, isso aqui vai dar x, que multiplica o vetor 1, 0, né? Porque x dividido por x dá 1, o 0 dividido por x dá 0. Mas o y é a mesma coisa. Mas esse vetor aqui, o 1, 0, é o i, e o 0, 1 é o j. Então, isso aqui é o xi mais yj. Então, eu provei que qualquer vetor pode ser escrito nessa forma aqui. Podemos representar isso nos eixos cartesianos. Olha o vetor i e o vetor j. O vetor i é o vetor 1, 0. E o vetor j é o vetor 0, 1. Eu vou pegar um vetor x aqui qualquer, está aqui em azul, olha, ele vem da origem até aqui. E vou pegar também ele no eixo vertical, é o y0, 1. Aqui é o x1, 0 e aqui é o y0, 1. Vou completar o retângulo, a diagonal vai dar o vetor u, que é o vetor xi, yj, que é o que nós acabamos de mostrar. Contemple. Exemplo 10. Escreva os vetores abaixo na forma u igual a xi mais yj. Item A, o vetor u é o vetor 7, menos 5. Como nós vamos escrever isso nessa forma aqui? Vai ser o vetor 7 menos 5 é igual a 7i, porque é o x aqui é a primeira coordenada, é 7, então é 7i. Menos 5j. Quando eu somar mais com menos, dá menos, então dá menos 5j. Item B, o vetor u é o vetor raiz de 7 sobre 2, 5 terços. A solução, o vetor u, que é este vetor raiz de 7 sobre 2, 5 terços, vai ser a primeira coordenada, que é raiz de 7 sobre 2, e observe isso, hein? A primeira coordenada é i e a segunda multiplica o j, mais 5 terços vezes j. Então, é simples assim. Contemple um pouco, vamos para frente. Versor de um vetor. O vetor V é o versor do vetor U se... Vamos pegar o vetor U aqui e o vetor V é esse aqui. Ele tem, vetor V tem o mesmo sentido, a mesma direção do vetor U. Mas o módulo do vetor V é 1, ele é unitário. Essa é a característica do versor. Ele tem o mesmo sentido, a mesma direção, esse vetor que eu poderia colocar aqui em cima. Só que o módulo desse vetor aqui é 1. Então, o vetor V é o versor do vetor U. Se acontecer isso, se V tiver o mesmo sentido, é a mesma direção de U, e o módulo de V for igual a 1. Então, o vetor V, ele vai ser o U dividido pelo módulo de U. Então, esse vetor V aqui é o versor do vetor U. Contemple. Exemplo 11. Esse é o último exemplo. Calcule o versor dos vetores abaixo. A é o vetor 4, 3. Solução. Nós vamos calcular o módulo de U. Então, o módulo de U vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vai ser a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado.
Isso vai dar 16 mais 9. 16 mais 9 é 25, então nós temos raiz de 25. Então o módulo de U é igual a 5, porque raiz quadrada de 25 é 5. O versor V é o U dividido pelo seu módulo. Então vamos calcular o versor. V vai ser U, é o vetor 4,3. O módulo de U é 5. Então vai ser 4 quintos, 3 quintos. Isso aqui é como se tivesse 1 quinto multiplicando esse vetor. Então 1 quinto vezes 4 dá 4 quintos. 1 quinto vezes 3 dá 3 quintos. Mas observe que o módulo de V é igual a 1. Então, o módulo do vetor 4 quintos, 3 quintos vai ser a raiz quadrada de 4 quintos ao quadrado mais 3 quintos ao quadrado. Ora, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado dá 25. 16 mais 9 dá 25, dividido por 25 dá 1. Então, realmente eu provei que o módulo do vetor V é igual a 1. Contemple um pouco. Aqui terminou a nossa segunda videoaula de vetores e geometria analítica. Espero que você tenha entendido. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha. É muito importante que você se inscreva no canal e dê um joinha. Isso me motiva a fazer mais aulas para você. Muito obrigada!